Eu não vou pedir que nem o Amélio para ter palmas quando falar uma palavra, mas eu vou pedir para você responder uma perguntinha que eu vou fazer. Que o homem de Deus diga um amém bem forte agora. Amém? Amém! Amém, glória a Deus. Amém? Esse é o nosso objetivo, nosso conteúdo, nosso tema para esses dias. E ao lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que essa expressão ela é muito usada. É citada várias vezes, em várias situações. Algumas delas eu pesquisei, que é o conteúdo que eu quero falar. Algumas já, Luiz Henrique já trouxe de manhã. Mas é importante assim, nós sabermos que ser um homem de Deus, na realidade, é a vontade de Deus. E ao começar a me envolver, organizar aquilo que eu quero trazer para vocês hoje à tarde, algumas coisas o Senhor já tinha me falado, e outras coisas em função do tema, quando também o Luiz me disse, o que tu acha do motivo do nosso encontro, o nome do nosso encontro, homem de Deus? Eu não disse nada para ele naquela hora, mas fechou com aquilo que eu também estava sentindo no meu coração e me alegrei com isso. Mas eu fiquei perguntando, mas o que é um homem de Deus? Quem é um homem de Deus? É só as grandes figuras que a Bíblia nos mostra? Mas nós já podemos ver, e a resposta cada um pode buscar, mas já vimos hoje de manhã que homem de Deus, quem são? Vocês disseram amém. Então nós todos somos homens de Deus. Aquele que rendeu seu Senhor ao senhorio de Deus, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas. Amém? Então eu creio que aquele que tem intimidade, aquele que pertence a Deus é um homem de Deus, é um homem dele, vai agir de acordo com a diretriz que ele vai nos dar, com aquilo onde ele quer nos levar. Seja feita a tua vontade. É a oração que Jesus nos ensinou. Então, o homem de Deus, primeiramente, faz a vontade de Deus. E o homem de Deus é um homem prudente. Prudente e construtor. Ele vai edificar sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, o homem de Deus é um homem prudente. Já vimos também, foi mencionada essa expressão hoje também. Então, ouvir a Deus, ter intimidade com Deus, ter atitudes que agradam a Deus, temer a Deus, pertencer a Deus, são formas de nós reconhecermos um homem de Deus. E o objetivo principal daquilo que está no meu coração para trazer para os amados é sobre algumas atitudes que nós, como homens de Deus, devemos ter. E devemos zelar para que elas aconteçam. E também sei, e todos nós enfrentamos isso, que o diabo é o único que não quer que sejamos homens de Deus. Ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Em algumas coisas que já nos foi ministrado, a distração, a televisão, quem sabe o tempo da internet, tudo isso muitas vezes está a tentativa do diabo e nos desviar do foco do propósito principal de Deus. Amém? Então, o que hoje de manhã já nos foi trazido, e é o tema do que está no nosso convite, no nosso chamamento, que diz que tu, porém, o homem de Deus, Paulo falando a Timóteo, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, nos mostra realmente como nós devemos andar, o que nós devemos fazer. Já nos foi trazido hoje de manhã. E ser um homem de Deus, amados, como é que eu vou... Tem o homem, vamos dizer, casado, e o homem solteiro. Talvez
a direção desse contexto vai trazer muito a nossa ideia para o casamento, né? Alguns exemplos que eu vou trazer. Mas também tem outros exemplos que são sobre pessoas solteiras. Então, como a palavra de Deus é útil, ela tem tudo o seu propósito, então temos solteiros, temos casados, cada um vai pegar aquilo que achar útil para si. Mas lembrando aos solteiros que um dia, quando casarem, eles também poderão estar preparados para aquilo que Deus quer que façamos como casados. Então, algumas atribuições na nossa vida prática, como homem de Deus, eu penso que começa com aquilo que Deus nos estabeleceu ao homem. Ele disse: olha, tu vai trabalhar. Em Gênesis, né? Vai trabalhar. Não seja vagabundo, não seja dorminhoco, não fique sentado no sofá, mas vai trabalhar, porque do suor do teu rosto tu vai comer. E quando casar, também diz que a tua esposa, Deus falou para a mulher, que ela seria governada pelo marido. Opa, já amplia um pouco mais a responsabilidade e o compromisso de um homem de Deus. Já tem um ingrediente, porque quando eu estou sozinho, é muito a minha vida. Eu vou ter o meu tempo de oração, eu vou fazer todas as coisas que Deus quer que eu faça. Mas quando eu for casado, vai ampliar, vai aumentar a minha responsabilidade. E isso nós não pedimos a Deus. Deus nos determinou. Ele não perguntou para mim: ó, tu quer ser o líder da tua casa? Não perguntou. Mas a palavra dele diz que eu devo ser. E para ser um líder verdadeiro na tua casa, eu tenho que ser o homem de Deus. Porque senão eu não vou conseguir fazer. Porque as coisas que eu vou fazer pela minha vontade, eu vou conseguir fazê-las até um determinado tempo. Mas depois dali eu preciso de ajuda. Preciso de Deus. Preciso do Espírito Santo, que já nos foi falado hoje de manhã. Ele é que vai nos dar. Lembrar aquilo que Jesus nos ensinou. Ele vai ser o nosso companheiro. Vai ser o nosso auxiliador. Amém? Então Deus nos designou. Todos nós. Todos nós que dissemos amém a sermos homens de Deus. Deus nos designou. Você vai agir assim, segundo a minha vontade. Se eu não fizer isso, eu já estou tendo um problema de obediência. E eu não posso permitir que a desobediência a Deus, porque ela vai me afastar de Deus. Certo, amados? Então, a responsabilidade já foi determinada por Deus para cada um de nós. Então, eu quero trazer assim 3 situações de homens de Deus, e nesses versículos, nessas passagens, buscar uma atitude, uma direção para as nossas vidas. Eu quero começar com 1 Samuel 9:6. 1 Samuel 9:6. Onde narra que Saul buscava as jumentas, né, extraviadas, né, e acaba se encontrando com Samuel. O versículo diz o seguinte, contando aqui, narra a história, que estavam perdidos e tal. Aí o ajudante dele, né, falou a Saul. E aí no versículo 6 diz: porém ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Amados, primeiramente nós temos que reconhecer o homem de Deus, ver no irmão um homem de Deus. E aqui, o que quis estar levando a Saul? Mostrar-nos a porventura o caminho que devemos seguir. Então, um homem de Deus, ele vai ser capacitado para ajudar
aqueles que vêm depois deles, quer no discipulado, quer no ministério, quer na família. Bem? Então, reconhecido e estimado, porque ele está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, um homem de Deus serve para mostrar o caminho. 1 Reis. 1 Reis 17, 24. Fala aqui da passagem de Elias com a viúva de Sarepta. Creio que todos conhecemos essa passagem, não vamos entrar nisso. Mas na conclusão de tudo, essa viúva de Sarepta, ela usa uma expressão, e ela está lá no versículo 24, que diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Ela reconheceu por quê? Por aquilo que Elias vivia, dizia e ensinava, e a forma como ele era usado por Deus. Então, amados, o homem de Deus é o homem que tem que falar o quê? A verdade. O homem de Deus tem que falar a verdade. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. O homem de Deus tem que falar a verdade. Amém. É uma característica do homem de Deus. É uma característica. Podemos refletir, amados, se sempre temos falado a verdade. Isso é uma atitude que nós temos que ter em mente. O que é falar a verdade? Falar a verdade. Não tem outra forma. Mentir não é falar a verdade. Usar de artifícios que pode não parecer uma mentira, mas também não é uma verdade. Dar desculpas, muitas vezes, é faltar com a verdade. Ah, fulano, telefone para ti, diz que eu não estou. Ah, eu não pude ir hoje na célula porque eu cheguei tarde do trabalho, mas na verdade, estou usando aqui a expressão, mas ficou em casa assistindo o jogo. Isso às vezes, até digo assim, que pode ser bem comum no nosso meio. Usar uma desculpa que acaba sendo uma mentira. Então, o homem de Deus, amados, não tem outra alternativa, tem que falar a verdade. Eu posso enganar, como é que diz, né? Muitos por muito tempo, mas não todos por todo tempo. E quando a gente ministra a libertação, eu sempre uso uma expressão que a mentira, ela não dobra a esquina. De alguma forma ou de outra, ela vai vir à luz. Então, amados, se somos homens de Deus, se declaramos isso aqui, a nossa atitude tem que ser de falar a verdade. A verdade com a minha esposa, a verdade com os meus filhos, a verdade com meus irmãos, a verdade com o pastor, com o discipulador, ou com o teu discípulo. Nem sempre a verdade é bem aceita, amados. Ou melhor, recebida pelo outro lado. Porque uma das coisas mais difíceis é quando tu tem que adoecer alguém e perceber que a verdade não vem à luz. Então nós podemos temer sobre a realidade de ser o nome de Deus. Amém? Então, vimos que o homem de Deus mostra o caminho e fala a verdade. E falar a verdade é mostrar o caminho de Deus. Amém?
Vamos mais adiante. Atos 9. Atos 9, 6. Não, 9, 15. Atos 9, 15. Essa história aqui também, creio que todos nós conhecemos. E eu vejo que quando Deus escolhe alguém para lhe servir, para fazer parte desse grupo, desse time de homens de Deus, ele tem uma posição e ele não volta atrás. Por mais que nós possamos argumentar com Deus, questionar a Deus, né? Lembrando ali Moisés, eu sou gago, eu não sei falar. Não, tu vai. Tá, então para te dar uma ajuda, eu vou te botar o Arão junto contigo aqui, mas tu vai. Então aqui também aconteceu com Neemias, né? Com uma missão, aliás, Ananias, com uma determinação de Deus para com a vida de Paulo. 9, 15, 16 diz, mas o Senhor lhe disse, porque Ananias também questionou, mas Senhor, ele era um perseguidor, e agora é para mim ir lá encarar o homem. Aí, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus tinha um alvo, Deus tinha um propósito para a vida de Paulo, mas ele também usou Ananias. Homens de Deus. Ananias, homem de Deus. Paulo, homem de Deus. Uns mais usados, outros menos, talvez, né? Podia usar Abraão, Jacó, Moisés, que foi citado também, tantos outros das Escrituras, tá? Recheado, podíamos passar uma semana falando sobre os homens de Deus da Bíblia só. Mas creio assim que com essas três passagens nós podemos compreender já o início daquilo que Deus quer para nós. Como um homem de Deus, mostrar o caminho, falar a verdade e ser usado por Deus. Deus usou Ananias e Deus usou Paulo com muito mais amplitude. Amém, amados? Amém. Então são alvos que podemos ter também como homens de Deus. Mostrar o caminho àqueles que são cegos, aqueles que não conhecem a verdade, falando a verdade a eles e se deixando usar por Deus. Mas para ser um homem de Deus, eu não vou entrar mais adiante, porque já trouxe de manhã, nós devemos ser homens cheios do Espírito Santo. Sem isso, sem essa determinação, talvez não consigamos fazer aquilo que nos está proposto. Paulo disse que ele seguia para o alvo que lhe estava proposto, soberana vocação de Cristo Jesus. Então nós temos que também, dentro desse contexto, buscar aquilo e saber aquilo que Deus quer para mim. Eu me recordo quando Deus me chamou para o ministério, uma viagem, talvez há muito tempo eu já compartilhei isso, mas tem tantos novos aí que pode. Luiz e eu viajávamos para Curitiba nos módulos de igreja em célula e estávamos lá já quase no Paraná, eu me recordo disso, e aí um dia o Luiz perguntou assim, a viagem perguntou, tu já pensou em entrar para o ministério? Para o presbitério? Eu não sei se tu te lembra aí o que eu respondi, né? Mas eu disse assim, vamos mudar de assunto que está me dando dor de barriga.
né? E passou um tempo, e eu me recordo que eu estava sozinho de tarde em casa, ou foi de manhã, meu tempo de leitura e devocional, e eu estava lendo o capítulo de João, estava no último versículo, me entusiasmei para terminar o livro de João, e no último versículo, aquelas 3 famosas perguntinhas: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E eu me recordo que eu voltei ao início do capítulo, reli na expectativa de que não fosse para mim, que eu estava apenas sonhando naquela hora, mas Deus disse, falou muito claro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E eu sei que eu me quebrantei diante de Deus. Não sou muito assim nesses momentos de chorar, mas chorei bastante, né? E eu sei que compartilhar com eles, eu disse: olha, eu creio que dessa palavra o Senhor me deu a resposta que eu busquei. Então eu senti assim que Deus queria me usar. E para saber se Deus quer nos usar, nós temos que gerar intimidade com Ele. Nós temos que ouvir Deus. Permitir que Ele fale conosco. Eu não sei como é com vocês, mas muitas vezes, conheço alguns assim que têm o hábito, oram, param, levantam e vão embora. Depois diz que Deus não responde. Mas não dá tempo para Deus responder. Às vezes nós precisamos ficar. Meditação, em pensamento, ouvir a resposta de Deus. E às vezes Deus dá num sonho a resposta. Mas nós temos que discernir, nós temos que estar atentos. Então, nós precisamos reconhecer aquilo que Deus quer da nossa vida, viver conforme Deus nos propõe, para sermos esses homens de Deus, homens que Ele quer, para dar continuidade à obra que Ele começou. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Então, o Senhor, cada dia, vai nos aperfeiçoando. Se eu começasse o ministério pensando que eu estaria perfeito, pronto, grande engano. Mas Deus vai nos aperfeiçoando a cada dia. Cada dia Deus vai nos ensinando. Por isso que hoje aqui também nós vamos ensinar, vamos aprender alguma coisa nova que Deus quer. Com certeza, até aqui já alguns já aprenderam. Em algumas atitudes mais específicas, eu quero trazer 5 homens que são citados na Bíblia. E quando esses homens me vieram, esses nomes me vieram, assim me veio o questionamento: mas por que não esses que eu citei antes, Abraão, Jacó, Moisés, tal, né? E aí o consolo de Deus no meu coração veio, porque vamos ter e reconhecer isso, que Moisés, Abraão, Paulo, mesmo o próprio Paulo, né? Jacó, foram homens especiais usados por Deus. E nós também somos de certa forma especiais, mas talvez não vamos conseguir ser usados da forma que eles foram, mas de alguma forma nós vamos ser usados. Amém? Eu tenho que estar livre para isso. Eu tenho que estar livre. Esse salmo de hoje de manhã, que eu compartilhei aqui no Salmo 86, diz: dispõe o meu coração. Então, eu tenho que estar com o meu coração aberto para me tornar o que Deus quer fazer de mim. Porque Ele não vai enfiar a goela abaixo. Ele não vai me obrigar. Porque se Ele fizer isso, Ele está fugindo contra aquilo que Ele mesmo permite, que é o livre-arbítrio. Ele permite que eu escolha. Ele me dá uma dica da escolha que eu devo fazer: entrai pela porta estreita. Há um preço, mas é gratificante. Amém, irmãos? Então eu quero trazer primeiramente a vida de José. O José, esposo de Maria. Vamos abrir Mateus 1. Então são homens assim que
Nem sempre nós nos detemos tanto tempo no estudo, ou ouvimos falar tantas vezes. Mas José tem duas atitudes, dois momentos nessa vida dele, nessa descrição de Mateus, que nos traz também um ensino. Uma coisa que é muito natural do nosso lado humano, mas também ele nos traz o lado espiritual. 1:18 e 19. Aqui fala do nascimento de Jesus, mas eu quero frisar o seguinte, é o que diz ali. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Que reação será que José teve quando ele soube isso? Que reação nós teríamos como homens ao ouvir algo que nos contradiz aquilo que nós estamos esperando, buscando, querendo? Qual a atitude? Chutar o balde? José queria chutar o balde. Versículo 19 diz: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Será que algum tipo de situação assim não acontece nas nossas vidas? Estou vendo alguns confirmando. É isso aí mesmo, né? Então, de que forma José estaria agindo se ele desse vazão a isso? Que aqui assim, me permita até, quando diz assim, não querendo infamar. Mas você acha que assim, não queria aguentar o tranco. Ele disse, vou sair fora disso, isso aqui não é para mim. É assim que muitas vezes nós agimos diante de uma situação. Mas o que aconteceu é o seguinte: enquanto ponderava, quer dizer, já dá para pensar assim, que José não era um cara sanguíneo, né? Que o sanguíneo já dava um chute no balde, já batia a porta, já saía de casa. Não, assim, enquanto ponderava, quer dizer, algum temor, alguma vida com Deus, eu creio que podemos ver que José tinha. Tanto é que ele foi escolhido por Deus para ser o esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. Ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho. Então, às vezes também Deus nos fala em sonhos. Um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aí ele diz: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Propósito de Deus por Cristo Jesus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor e por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José acordou. Qual a atitude de José quando ele acordou? Obedeceu. Simplesmente, ele não questionou. Será que foi Deus mesmo que falou? Ele sabia que era Deus. Por quê? Porque eu creio que José era um homem que tinha intimidade com Deus. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Deu sequência ao plano que Deus tinha estabelecido para essa situação. Amém, irmãos? Então, um homem de Deus é um homem que ouve a Deus e obedece a Deus. Temos ouvido Deus falar conosco? Ou Deus tem falado conosco, mas, como diz o ditado, entrou aqui,
E saiu ali e nem deixou descer para o coração. Como tem sido na nossa vida quando Deus nos fala alguma coisa para fazer? Ou quando o Espírito nos lembra alguma coisa, olha, lembra aquilo ali que tu falou, está na hora de se arrepender, está na hora de confessar, muda a tua atitude, tu está seguindo por um rumo que não é legal. Como tem sido a nossa reação? Temos agido carnalmente, querendo chutar o balde, querendo desistir, ou dizer, não, esse sonho, essa palavra não é comigo. Sim, essa palavra é para o nome de Deus. Amém? Então, quando ouvimos a voz de Deus, nós temos que discernir, saber que é Deus que está falando conosco. E isso vai acontecer nas nossas vidas, quando a nossa vida for por Ele. Quando nós tivermos uma vida de oração, quando Deus fala conosco. Quando nós tivermos uma vida de leitura da palavra, onde Deus fala conosco. Onde nós tivermos uma atitude de compartilhar uns com os outros a palavra, porque Deus fala conosco. O dia que nós tivermos, dispormos o nosso coração para ouvir falar, seja através de um irmão, seja através de uma irmã, seja através de uma pregação, ou de um vídeo, da forma que for, eu tenho que estar com o meu coração. Dispõe o meu coração. Porque se eu não disponho o meu coração, eu não vou abrir. Jesus pode ficar na porta e bater o tempo que Ele quiser, mas eu não vou abrir. Mas o homem de Deus que reconhece isso, ele imediatamente permite que Deus age na vida dele. Amém, irmãos? Amém. Então, no primeiro momento, primeiros 2 versículos, José agiu naturalmente, como um ser humano. Até podemos dizer, quase carnalmente. Mas depois, ele agiu espiritualmente, conforme a vontade de Deus. Não questionou, não duvidou. A palavra de Deus, falar de Deus é a verdade. Lucas 1. Acho que é um pouco mais que essa parte. Lucas 1, 5 a 7. Zacarias. Quem já ouviu falar de Zacarias? Quem era o Zacarias? Esposo de Isabel. Pai do João Batista. Aqueles 3, a risadinha eu já conheço. Amém. Zacarias, pai de João Batista. Ele era, naquele tempo, ele era sacerdote, Quando o chefão lá, o governador, era Herodes. Bom, vamos ver aqui no 5 a 7 o que diz a palavra. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, eu estava comentando com o Armando antes. Eu tenho aqui marcado isso na minha Bíblia, e a versão na linguagem de hoje eu também notei e vou ler, diz assim, esse casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Eu disse para o Armando assim, eu tenho muitas vezes olhado para essa passagem e tenho dito assim, quem sabe um dia essa passagem vai estar na minha lápide. Manela, meu desejo meu Deus. Não de que esteja lá, mas viver o que esse versículo aqui representa. Bem? Então, mas, e não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, o que nós podemos ver? Zacarias, um homem de Deus. Uma característica desse homem de Deus. Ele era irrepreensível. Puxa vida, mas irrepreensível. Assim o povo via ele. E eu creio que então ele era diante de Deus assim. De não dizer nada contrário a Zacarias. Versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante do sacerdócio,
na ordem do seu turno, coube por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Era sacerdote. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias, amado, era um homem de Deus, era um homem de oração. Quem sabe muitos outros motivos de oração, mas com certeza, porque depois abaixo ele diz: mas minha esposa, a mulher já é velha, né? A mulher tinha avançado em dias, ali no versículo 18, mas como vai ser isso? Por essa dúvida, ele ficou surdo, mudo por um período, aliás, surdo, mudo, aliás, por um período. Mas ele era um homem irrepreensível, mas Deus ainda mesmo assim o repreendeu, porque ele derrotou, assim como foi com Moisés, porque se irou e feriu a rocha. Olha, Moisés, tu só vai ver de longe, não vai ficar. Então Zacarias, um homem de Deus, e Deus responde às orações. Vamos demorar. Aqui, pelo que me parece, demorou, porque eles não eram mais tão jovens assim. Mas Deus respondeu. Então, um homem de Deus tem que ser um homem de oração. Ter um estilo de vida de oração. O que é um homem de oração? Quanto tempo eu tenho que orar para ser um homem de oração? Não sei. Acerta isso com o Senhor. O tempo que Ele quer que tu fique na presença dEle. Mas uma coisa é clara, que quanto mais nós falarmos com Deus em oração, mais Ele vai nos conceder. Então, como é importante a nossa vida de oração. Nosso ensino na trilha de ensinamento dos livretos tem o exemplo dos 4 pés da cadeira, né? E a primeira delas é oração. Segunda, leitura da palavra. Vida de comunhão e testemunho. Para uma cadeira ficar em pé e eu poder ficar confortável e seguramente sentado. Então, amados, de Zacarias eu quero trazer para vocês: homem de oração, vida de oração. Mais um. Quem sabe quem é Manoá? Pai de Sansão. Quantos já tinham lido essa passagem desse nome? É um nome que quase não se usa, né? Mas eu creio que também foi um homem de Deus. Vamos abrir Juízes. Juízes 13. Pai de Sansão, né? 13, 2. Havia um homem de Zorá, da linguagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho e bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e darás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Bom, talvez uma palavra sobre Manoá, muito mais com relação a uma relação de homem de Deus, com relação a uma esposa, a família, ao marido. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim
Sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremendo. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém ele me disse, que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, porém, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia da sua morte. Bom, eu posso entender que nesta passagem, pelo fato de que a esposa de Manoá foi imediatamente contar a ele, porque o anjo não disse, vai lá e conta para o teu marido. Ela foi contar por quê? Porque havia entre o casal uma boa relação. Havia intimidade entre o casal, no compartilhar de todas as coisas. E ela foi imediatamente e compartilhou com Manoá. Imagina Manoá e falou para ti, pô, então te vi, falou contigo, não falou comigo, eu sou o chefe da casa. Foi assim que Manoá fez? Não. O que Manoá fez? Então Manoá orou ao Senhor. Ele foi buscar a Deus. Creio que também Manoá, não é muito claro, não está muito detalhado, mas para quem tem uma atitude dessas, é um homem também de oração. E aí ele disse, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus te enviaste, ou venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Veja bem, além de orar, na oração, o que Manoá colocou? Ele não duvidou, mas ele foi buscar um conselho. Ele foi buscar uma ajuda. Porque ele percebia que ele não ia poder resolver. Então ele usou da liberdade com Deus, ele tinha com Deus, e pediu, Senhor, me mostra como vai ser a educação desse filho. O que ele vai fazer? Como vou conduzir a vida dele? Deus ouviu a Manoá. Olha aí, amados. Mais uma vez, Deus responde às orações. Deus responde às orações. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Manoá se levantou, né? Então, se levantou Manoá e seguiu sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a essa mulher? E ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e qual o seu serviço? E aí o anjo do Senhor descreveu daquilo que seria, como deveria ser, qual é o cuidado que deveria acontecer. Então, amados, nessa passagem, nessas atitudes de um homem de Deus, que também nós devemos ter, que quando somos desafiados a uma situação, né? Eu creio aqui que também Manoá orou por ter um filho. Foi o motivo de muitas orações, com certeza. E Deus então respondeu. Então Manoá orou especificamente: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E veio a resposta exata de como ele deveria fazer. Amém? Então, Manoá, um homem de oração, um homem que não duvidou de Deus. Um homem de Deus não duvida de Deus. Um homem de Deus busca ajuda em Deus, busca conselho em Deus. Muitas vezes Deus usa o irmão, alguém mais experiente que a gente que está do nosso lado, para nos trazer essa palavra. Nós não podemos ter a petulância de achar que só quando Deus nos fala diretamente é que nós devemos agir. Podemos ser tolos pensando assim. Amém. Então, já vimos aqui mais um Manoá. Elcana. Já ouviu
ouviram sobre Elcana? Já. Hã? Já leram sobre Elcana? 1 Samuel 1. Hã? Vai de Samuel. Isso. Elcana era pai de Samuel. Ele era também da linhagem sacerdotal, né? Tribo de Levi. Então, eu vou ler aqui um pouco mais apressadamente. Do 1 ao 7. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Isso vocês podem esquecer, tá? Mas, dentro desse contexto, vai ter um significado. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, Ofni e Finés, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia seu sacrifício, dava porção dobrada, quer dizer, porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. Um suprimento dado à sua mulher. A Ana, porém, dava porção dupla. Mas Ana não tinha filhos. E ele dava porção dupla. Ele dava a porção para Ana como que se ela tivesse um filho. Posso até dizer que foi uma atitude profética dele fazendo isso. Ele também foi usado como homem de Deus. Assim fazia, versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, versículo 8, essa é a ênfase onde eu quero chegar. No versículo 4 e 5, quando diz que Elcana oferecia o sacrifício e dava a porção dobrada a Ana, eu creio assim, amados, ele compreendia, ele tinha uma vida de relacionamento com Ana, ao ponto de ele poder compreender a dor, exatamente, que Ana estava sofrendo. E dava, da forma que ele entendeu, ele dava aquela porção dobrada para Ana como forma de compensar um pouco a sua dor. Hein? Mas para isso, amados, precisa intimidade. Aqueles que são casados, precisa ter intimidade com a esposa. Precisa saber se ela está sofrendo. Precisa saber se ela tem um problema. Precisa saber se ela tem uma enfermidade. Às vezes elas não falam, às vezes são mais duras que a gente, mas às vezes tu sozinho, tu surpreende, tu vê um gemido, tudo bem aí? Está tudo em ordem? Tipo, isso eu ensino com essa parte. Conhecer a nossa esposa. Ana, por que choras? Por que não comes? Eu não estava comendo, provavelmente estava emagrecendo, né? Mesmo sem problema, né? Mas estava o regime forçado ali. Né? Por que estás de coração triste? Poxa, se tu está ali todo dia com a tua esposa e vê que o coração dela está, o semblante dela está triste, tem alguma coisa. Talvez não quer se queixar. Mas será que eu estou dando a devida atenção que ela precisa? Será que eu estou me preocupando suficientemente pela vida dela? Os casados cuidam, os solteiros, quando chegarem lá, eles já vão entrar sabendo tudo. Hein? O que mais diz aqui? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Poxa, e ele se botou, mas eu creio assim, logo me pareceu uma soberba, não é só o cara, mas eu creio assim, que ele estava agindo de todas as formas, talvez além das que foram citadas aqui, para suprir essa necessidade. Então, o tempo que ele estava dando a ela, a atenção que ele estava dando a ela, o tempo que ele estava convivendo com ela, era o equivalente a de 10 filhos. O tempo que ela levaria para cuidar de 10 filhos.
eu acho que ele estava também dando indício assim para ela, de que ela era mais amada do que a outra. Também mais importante para ele do que a outra, né? Amém. Então, Elcana, né? Então, amor, o que nós podemos ver? Tirar aqui de atitudes que o homem de Deus deve ter. Amar. Dar o dobro de si. Dar em porção dobrada para a esposa. Ter o zelo, o cuidado, a preocupação com ela, com os filhos, saber se os filhos estão bem, como é que estão os filhos na escola. Eu posso dizer assim que muitas coisas, talvez até das que eu esteja falando aqui, eu não pratiquei, porque eu não sabia. Talvez o Gustavo possa lembrar de coisas que eu não fiz com ele. E um dia eu me questionei sobre isso. Mas, eu não fiz isso, como é que eu vou falar isso? Mas Deus disse assim, não, agora tu sabe como é que tem que ser. Passa isso adiante. Ter o zelo dos filhos. Tenha preocupação. Eu digo assim, nós somos pais, quem é pai para sempre. Mesmo que os teus filhos saiam de casa, isso é muito claro. Os filhos saem de casa, mas eles não saem do coração. Então o zelo, o cuidado, às vezes até a preocupação continua. Mas não tem mais mesada, viu? Não tem mais só um bar de vez em quando. É só do coração. Nós vamos para achar gasolina, ele vai pagar sozinho. Isso aí. Então, demonstrou, Elcana, o que ele fez? Ele demonstrou o amor e exerceu o sacerdote do lado da casa. Ele fez isso. Ele foi o sacerdote. Todo ano era o ritual deles, era a forma deles, porque era numa outra cidade, era longe. Mas anualmente ele ia. Então, ele ia ter que saber receber e dar em casa da família. E o resultado dessa atitude, né? Ele defendeu a sua família. Por isso que eu disse, não vamos nos preocupar pelo fato de ele ter tido duas mulheres, porque era cultural, era uma época. Mas vamos tirar um exemplo aqui onde ele exerceu esse sacerdócio. Amém? E disso saiu, amado, Samuel. E aí serve para os jovens. Samuel é um homem de Deus, desde a infância, junto com Eli. Nem conhecia Deus e Deus já falava com ele, chamava ele, até que ele aprendeu. Então o pai também tem que ensinar o filho. Filho, vou ver mais adiante nessa passagem ali. Deus está falando contigo. Ele disse: quem se chamar de novo, diz: eis-me aqui, fala, Senhor. E quem foi Samuel? Foi muito usado por Deus. Fruto, provavelmente, de uma entrega que Ana fez ao Senhor e de um exercício de um sacerdote que Elcana, porque ele não questionou. Ele confiava que o sentimento de Ana pela vida deles com Deus, ela realmente estava falando com sinceridade do fundo do coração. Isso comprova no versículo 23, onde diz: Elcana diz: seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Então, Elcana, amor, zelo, cuidado, preocupação, defesa da família, amor, exerceu o sacerdote, um homem de Deus. Eu ia falar de Timóteo aqui também, mas já foi falado de manhã, eu vou virar a página. E o último aqui, amados, que eu quero trazer para vocês é Davi.
Abrem comigo em 2 Samuel 7. Mas acho que eu não vou ler todo ele, porque ele é meio extenso, mas eu vou pegar os pontos que eu preciso. Samuel, né, que foi... Davi queria construir uma casa para ele, depois um templo. Lhe foi permitido construir a sua casa, mas o templo não lhe foi permitido. Deus disse: não, isso não vai ser para ti. E mais adiante nós vamos ver que ele fala a Salomão, que Deus disse que ia fazer o templo, construção, que porque ele tinha sido um homem de guerra, tinha derramado muito sangue, mas ele ia deixar então isso para Salomão fazer. Então, quando eu me imagino assim, nós, um homem, a tendência natural, quando alguma coisa nos é impedida de fazer, não gera uma desistência, um desânimo. Também eu queria fazer, agora Deus não quer que eu faça. Eu queria fazer, não posso fazer. E abandonar o projeto, o sonho. Já tinha posto em prática, né? Aí já é um propósito, um alvo. Como é que é a palavra agora? Meta. Uma meta. Estava acontecendo. Mas não. O que fez Davi? Vamos lá, vamos dar uma adiantada aqui, vamos lá em Crônicas. Deixa a Crônica. Primeira Crônica. Primeira Crônicas 22. Então, como já era sabido para Davi que quem ia construir a Salomão, o que diz ali no 22? Davi, o título dessa parte diz: Davi faz os preparativos para edificar o templo. Aquela construção física que ele não tinha sido autorizado a fazer. Deu ordens a Davi. Aliás, disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor, Deus, e o altar do holocausto para Israel. Deu ordens a Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de se edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificante, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário, assim o preparou Davi em abundância antes da sua morte. Bom, mas o que tem isso a ver conosco hoje aqui? Vamos trazer isso para nós, como pais. A nossa responsabilidade como pais. Nós podemos prover muitas coisas para os nossos filhos. Cada um vai prover de acordo com as suas condições. Eu não vou prover para o meu filho alguma coisa que vai me trazer o problema, nem para mim e nem para ele. Então eu posso prover a moradia dele, enquanto ele estiver morando em casa. Eu posso prover a alimentação para ele. Eu posso prover a vestimenta. Eu posso prover os estudos. Tantas outras coisas, quem sabe? Eu posso prover um carro, se tiver condições. Então são muitas coisas que eu posso prover. Davi proveu as pedras, pregos, ferro, tantas coisas naturais, físicas, humanas. Mas a nossa responsabilidade como homens de Deus vai um pouco mais. Nós temos que compreender que a nossa obrigação
responsabilidade como homens de Deus é também transformar os nossos filhos no templo de Deus. Aí vem os ingredientes. Quais são os ingredientes? O ensino da palavra, a correção, muitas vezes, o estímulo, o incentivo à leitura da palavra, uma vida com Deus. São tantas coisas. Eu sei que a salvação, ela é pessoal. Não vai depender de mim. Agora, para que os meus filhos sejam salvos, eu tenho um caminho a andar juntos. Eu tenho que fazê-los chegar. Lembra lá no começo que o homem de Deus mostra o caminho? Os pais têm que mostrar o caminho para os filhos. A palavra diz que quando forem crianças, ensinar, para que quando forem velhos não vão se desviar deles. Então, isso que Davi, como um homem de Deus que foi, e tudo quem foi Salomão no começo, mesmo que no fim da vida dele ele tenha se perdido ou se deixado levar por circunstâncias, deixou de olhar para Deus e começou a viver as circunstâncias, ele não fracassou. Mas ele foi muito usado. Enquanto houve esse período, também foi em nome de Deus. Então, como pais, no versículos 22:5 diz ali, né? Casa que há de se edificar para o Senhor. Então eu tenho que pensar também que o meu filho é para o Senhor e eu quero edificar na vida dele o melhor tempo para o Senhor. Que o Senhor use ele, que o Senhor habite nele, que o Senhor faça verdadeiramente um homem de Deus. Paulo diz que ele plantou. Quem foi que regou? Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então eu posso plantar isso no meu filho. Talvez eu não vou ser o discipulador dele, mas ele vai ter alguém regando. Mas o crescimento, o resultado de tudo isso é a vida do Senhor. E nós creio que é uma responsabilidade nossa como pais e como homens de Deus suprir nesta área necessidade dos nossos filhos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, desculpa a demora, mas eu quero encerrar então só citando 10, não vou explicar cada uma, mas citando 10 atitudes. 10 atitudes que eu vejo que são muito, muito úteis para nós que somos e aqueles que querem ser homens de Deus. Primeiro, não há uma ordem aqui de importância, mas uma ordem que eu fui recebendo, fui anotando aqui. Mostrar o caminho, dar a direção, quer para os meus filhos, na minha família, quer na igreja, depende com a minha responsabilidade, quer como líder de célula, dentro da minha célula, se eu tiver um ministério, se eu sou um discipulador, eu devo ser um homem de Deus, e a esses eu vou mostrar o caminho. Amém? Vai sempre falar a verdade, que é o testemunho daquilo que eu digo e daquilo que eu estou vivendo. Porque senão uma contradiz a outra. Terceiro, vai se deixar usar por Deus. Vai estar à disposição de Deus. Quarto, ele ouve a Deus. Quinto, ele obedece a Deus. Ele pratica aquilo que Deus ensina. Aquilo que Deus diz para fazer, ele faz. Deus diz para José: recebe Maria como tua esposa. Ele não duvidou, recebeu. Essa é a atitude do homem de Deus. 6. Ele é um homem de oração. É um homem que tem intimidade com Deus, que gasta, ou não é bem gastar, mas investe o tempo do seu dia na presença de Deus. 7. Ele confia em Deus. Para obedecer, eu preciso confiar. 8. Ele busca o conselho de Deus. Ele busca ajuda em Deus. E muitas vezes essa ajuda de Deus vem através do meu irmão, através do teu discipulador, um irmão mais experiente, do teu pastor. São várias formas que eu tenho que dar mesmo.
tenho que dispor o meu coração para receber essa ajuda. 9. Ele ama a Deus e ao próximo. Que são os mandamentos de Deus. Ele cumpre. E 10 diz que, aí a questão de Davi, ele é um provedor. Ele pode ser um provedor na sua casa, ele pode ser um provedor de bens materiais, de coisas naturais, né? Mas também, principalmente, ele deve ser um provedor espiritual. Amém? Então, ele pode ser esse provedor para os seus filhos, pode ser provedor na igreja, pode ser provedor entre os irmãos, ele pode ser um provedor em qualquer área que Deus quiser. E esse provedor, além de conselho, Davi também proveu com seus próprios recursos. Então, às vezes, eu também preciso ser um provedor com financeiro. Amém? Todas essas áreas. Amém, amados? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Nós temos 2 minutos para encerrar a meia hora de casa. Vamos orar. Mas eu quero que tu feche os teus olhos. Deus te trouxe para cá, para esses dias, para aquilo que nós até aqui recebemos, de manhã e nessa parte da tarde. Não percamos ali no jogo de futebol. Amém? Pai querido, nosso coração se alegra em Ti. Sim. Verdadeiramente, ó Deus, a Tua palavra é a verdade. E é assim que queremos viver. Por isso, Pai, continua guardando as nossas vidas. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, dando-nos a razão de estarmos aqui. Para que verdadeiramente tenhamos esse desejo. Há dificuldades. Davi mesmo disse que para construir, para conseguir tudo isso, foi difícil. Ele lutou, ele trabalhou. Mas eu quero, Pai querido, te pedir que em cada vida, minha hora, tu supra em Cristo Jesus a necessidade que houver. Para que continuemos ouvindo a tua palavra, não apenas como ouvintes, mas como praticantes que fazem a diferença. Porque um homem de Deus faz a diferença no teu reino. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus.